E Tudo aí? bem? Quanto tempo eu não vejo? Aliás, eu até vi seu rostinho semana passada, mas tô com saudade de você. Nosso chá foi ficando, ficando, e agora só depois que passar esse negócio todo, né? Isso, nossos encontros, nosso cafezinho. É, depois vão estar recheados de coisa para a gente conversar. Tudo bom, Justamente. Thaís? Seja bem-vinda Tudo mais bom. uma vez. Quero Obrigada, agradecer toda a obrigada. galera que está aqui, vi um monte de gente aqui da Grande Fraternidade Branca. E vou É, pedir vi que as mesmo pessoas aí, viu? falem. Tem Você um falou em monte Luciano, Gabriela, Nayara Soares aí que falou, todo mundo. que Convidei, né? bacana. Massa! E a galera compareceu mesmo. Então, eu vou pedir que vocês coloquem aqui, por favor, se estão me ouvindo bem a Tarsila, e senão a gente coloca o fone, porque tem um certo microfonezinho. Porque às vezes, quando fazemos compartilhado, o som de uma das duas cai. Então, principalmente o seu, né? Que deve estar bem, bem. Vamos ver se eles estão ouvindo, porque você que vai falar mais. Então, vamos ver se eles sinalizam aí. Oi, é uma galera aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz. Ouvi, Luciana ouviu, tá ouvindo bem? Nós duas, então, que bom. Deixa só mais outra pessoa sinalizar para ver. Tá Aí, tá perfeito o áudio das duas. Maravilha. Então, gente, Tarsila é perfeito. uma fofa que eu conheci através da internet. Essa internet é maravilhosa. Minha vontade de buscar um pouquinho mais conhecer sobre religião me deu uma certa estala para eu conhecer um pouquinho mais sobre Saint-Germain. Eu cheguei no perfil dela, que é muito bom, recheado de informações. Acho que há uns 2 anos atrás, né, tá? Eu não lembro exatamente, ou Acho acho que que uns dois sim. anos atrás, 2018. E aí eu fui aprendendo, vendo, participei de algumas poucas reuniões aqui perto, que na época meu filhinho era pequeno, mas sempre estou acompanhando, conversando com a Tarsila, aprendendo com ela. Tenho esse livro aqui que eu comprei lá com a Dona Margarida, que é muito bom, Chaves para o Progresso Espiritual. Pelo menos ele é introdutório, passa muita coisa boa. E é isso. E aí eu chamei Thay para ela vir falar um pouquinho sobre o perdão, que é esse tema tão importante, e trazer a visão da Grande Fraternidade Branca e trazer uma prática. Então, Thay, fique à vontade para você se apresentar, falar do seu trabalho, tá? Você faz aqui, local e na rede. O espaço agora é todo seu. Obrigada, obrigada. Boa tarde a todos, né? Gostaria primeiro de agradecer o convite a Mari, né? Ela falou assim para mim dos projetos da Quarta do Perdão, eu achei fantástico, porque realmente é um assunto, né? É um tópico que a gente precisa estar abordando sempre, né? As pessoas elas têm o hábito às vezes de achar que perdoou, passou, né? E acha que perdoou, mas é um processo, né? Tudo na nossa vida é um longo processo, digamos assim, porque senão a gente nem tava mais aqui, né? Mas a gente precisa estar reforçando sempre esse tema, né? Então, como o Mali disse, eu sou Tarsila Carvalho, do perfil A Espiritualidade Prática, né? Faço um trabalho aqui em Salvador já há algum tempo, oferecendo curso de iniciação aos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, né? Para aqueles que têm interesse em conhecer o nosso grupo, fica em Brotas, na Valdemar Falcão, né? Depois que a quarentena passar, a gente vai voltar a funcionar. E sempre tem curso, sempre tem palestra, né? Eu dou outro curso também que fica num espaço próximo ao Salvador Shopping, na Arta Terapias Integrativas, né? E faço um atendimento voluntário online aqui no Instagram, né? Sempre as pessoas estão lá conversando comigo, tirando dúvida, pedindo dica, pedindo um decreto para alguma coisa. Então, estou sempre ajudando, né? Porque há um certo tempo eu já percebo que a minha missão, né? Se não for essa, uma grande parte da minha missão é passar os ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, né? Então, eu faço isso com muito prazer. E faz muito bem feito, assim, com muito carinho. A gente sente, a sua página ela é recheada de carinho, de beleza, as práticas, todo o cuidado que você tem. Bacana, muito bom. Bom, tá. Obrigada. Então fica à vontade aí para a gente falar, para você falar um pouquinho para a gente sobre essa questão do perdão, né? Não sei se tem uma visão específica ou se é básico, aí eu vou deixar você livre para poder a gente aprender um pouquinho mais sobre isso, né? Uma grande fraternidade branca. Se quiser falar Certo. sobre a fraternidade branca, fique à vontade. Pode ser que tenha gente nova ou não. Fique à vontade para você usar como quiser o tempo. Tá bom, tá bom. Eu vou começar falando sobre perdão, né? Se sobrar tempo, a gente emenda um pouquinho sobre a Grande Fraternidade Branca. Mas se não der, quem tá vendo aqui e não me segue ainda, pode ir lá e perguntar e mandar um direct, certo? Lembrando que Mali Joia. falou que a gente tem um presente para dar, né? Então, quem tá acompanhando essa live e quiser ganhar esse... É um pequeno e-book, né, que eu preparei com os ensinamentos de práticas de perdão da Grande Fraternidade Branca. Então, quem quiser ganhar,
tira um print da tela e reposta, né, marcando a gente, tanto Mali Mota quanto a Espiritualidade Prática. E a gente vai ver e vai enviar esse e-book para quem tiver participado, né, dessa brincadeira. Só Bom, falar uma coisinha, Thay, antes de você começar. Quem quiser mandar perguntas, tá? Ou algum comentário, é melhor usar essa caixinha que tem aqui com a interrogação, porque se mandar no chat, pode ser que a gente não veja. E aí, se chegar aqui na pergunta, ele sinaliza para mim, em algum momento eu peço a Thay para a gente parar e aí a gente lê, certo? E quem quiser compartilhar também aqui para chamar mais gente, de novo, essa setinha, para a gente levar isso que Tarsila vai começar a falar tão lindamente, para a gente mandar para mais pessoas aí pro mundo. Então, Thay, jogue dura aí que eu quero aqui aprender com você. certo. Olha, já estão falando aí, eu quero e-book. Tem que tirar o print, Nayara. Sim. Enfim, vamos começar, né? Eu não sei se algumas pessoas que estão nos assistindo viram semana passada, que foi quando Mali começou, né, esse projeto dela, belíssimo, que é Quarta do Perdão. E ela estava falando semana passada sobre os efeitos, digamos assim, biológicos, né? Quais são as respostas que o nosso corpo dá, né? Ela falou várias coisas, mas uma das coisas que ela falou foi sobre isso, né? Quando a gente não perdoa, quando a gente sente a necessidade de perdoar ou não sabe que precisa perdoar, algumas coisas ficam travadas no nosso corpo físico, né? Então a gente tem alguns sintomas, digamos assim, né? Como a psicologia chama de somatizar os sentimentos, né? Ou os pensamentos, e eles acabam se tornando doenças ou problemas de saúde, né? E isso está muito relacionado com a espiritualidade também, né? Porque pela visão da grande fraternidade branca, e isso não vem de agora, né? São filosofias que vão convergindo a partir de diversos ensinamentos, né? Desde que o mundo é mundo, a gente tem o entendimento de que somos formados de 4 corpos inferiores, né? Um corpo etérico, um corpo mental, um corpo emocional e um corpo físico, que é esse que vocês estão vendo aqui, tanto eu quanto a Mali, e é o corpo que todo mundo vive, né, aqui no planeta Terra, que é o nosso corpo material. Então, esse corpo, apesar de ser o único que a gente consegue ver, ele recebe influência de todos os outros 3 corpos, né? Então, as nossas emoções, elas estão alojadas no nosso corpo emocional, os nossos pensamentos estão alojados no nosso corpo mental. Então, tudo que acontece em relação a pensamentos e sentimentos vai reverberar no nosso corpo físico, porque apesar de serem separados, né, nós somos um ser íntegro, nós somos integral, nós somos seres holísticos. Então, tudo que acontece em nossa vida vai acabar reverberando no nosso corpo físico, certo? E aí eu vou começar dando um exemplo, que é uma história que eu acho que todo mundo se identifica, né, em um maior ou menor grau com essa história, porque a gente tem diversas experiências ao longo da nossa vida que envolvem a falta de perdão, né? Então vamos assim supor que a gente passa por uma briga, por uma situação desagradável com alguma pessoa. Pode ser um relacionamento amoroso, pode ser irmão, né? Eu passei muito isso com minhas irmãs. Pode ser com pai, mãe, pode ser com um chefe, né? Uma chefe de trabalho. O que acontece? Quando a gente se chateia, quando a gente se irrita ou fica magoado com a atitude de alguma pessoa, e a gente pensa assim, poxa, né? Pensando que a gente tá assim querendo perdoar, né? A gente pensa, poxa, eu acho que eu vou conversar com fulano, com cicrana, né, para poder resolver essa situação. E vamos, na nossa boa vontade, conversar com essa pessoa. Só que quando a gente chega para falar com essa pessoa, a gente é recebido com 7 pedras na mão, né? Isso às vezes acontece, né? A pessoa fica já pé da vida, né, vermelha, irada, nos ataca e a gente se cala. A gente meio que desiste porque percebe que aquele ali não foi o momento, né? E acabamos sendo atacados, né? Então a gente volta para casa ou sai do lugar ressentido, magoado, a gente se sente injustiçado, né? E falar, quer saber de uma? Não vou perdoar nada, né? A pessoa não está disposta, eu tô aqui toda querendo perdoar, resolver essa situação, e meu chefe não quer me ouvir, né? Minha mãe não quer me ouvir, meu marido não quer me ouvir. Enfim, não vou mais perdoar. Acabou, acabou, acabou. E a gente acaba absorvendo aquela energia, né? A gente acaba absorvendo essa negatividade. E isso vai reverberar na gente. E muitas vezes acontece imediatamente, né? Digamos que isso tenha acontecido no final da tarde, começo da noite, e a gente vai para casa ou vai se recolher.
e ainda estamos lá, né, inflamados por aquela situação. Então, vocês pensem quais são os sentimentos que afloram em vocês em uma situação como essa, né? Pode ser aqueles que Mali falou semana passada, eu fico com dor de cabeça, fico nervosa, né? Me dá azia, né? Ataca minha gastrite, né? Ou então, se você vai dormir, tem pesadelo, acorda no meio da noite. Por quê? Né? Aquelas coisas, aquela energia que está acumulada aqui na nossa aura, né? Nos nossos outros corpos, elas começam a aflorar de uma forma negativa, porque a gente vira um polo atrativo, né? A gente entra em sintonia com aquela energia negativa e a gente começa a atrair aquilo e aflorar. Então, o que acontece? Existe uma frase na Bíblia, né, que fica em Efésios, capítulo 4, versículo 26, que fala assim, minha mãe costumava falar muito pra gente quando a gente era pequena e brigava, não se ponha o sol sobre a sua ira. É uma frase épica, né, muito conhecida, porque a gente não deve ir dormir, né, não deve deixar o sol se pôr em cima dos nossos sentimentos negativos, né? Ou seja, o que significa isso? Tudo que a gente faz num dia, dentro das possibilidades, obviamente, a gente tem que resolver no mesmo dia, né? E não deixar para amanhã o que pode ser feito hoje, né? Tem vários ditados que vão cair justamente nessa situação. Então, esse não se põe o sol sobre a vossa ira significa o quê? Quando a gente vai colocar a cabeça no travesseiro, a gente tem que estar com a nossa mente limpa, né? A gente tem que estar com um fluxo energético que esteja vibrando numa energia positiva, porque senão a gente vai estar somente emanando aqueles sentimentos negativos. Aí vocês lembram que eu falei, né? Nós temos aqueles 4 corpos inferiores. Quando a gente dorme, quem dorme é o nosso corpo físico, né? Nós temos esses outros corpos e nós temos ainda uma energia que se chama Ka astral, né? Os hindus falam muito sobre isso. Quando a gente dorme, essa energia, ela viaja, né? Tem gente que dorme e fala, nossa, eu não dormi nada essa noite, porque trabalhou a noite toda, ou fez alguma viagem durante a noite, né? A Grande Fraternidade Branca também fala sobre isso. E o que acontece? Quando a gente dorme chateado, esse Ka astral, ele vai em direção ao nosso pensamento, né? Se a gente está com raiva, se a gente está ressentido, se a gente ficou magoado, se sentiu injustiçado com fulano, com cicrano, o que acontece? Esse Ka astral, ele vai em busca dessa pessoa. E existe, né? A gente não pode se deixar enganar, porque a gente tem que ter o conhecimento sobre essas forças psíquicas, né? Sobre essa energia negativa que, querendo ou não, ronda o nosso mundo, né? Por mais que a gente ache que estejamos protegidos, essa energia está sempre presente, até ela ser expurgada definitivamente. Esse Ka astral, ele faz essa viagem e encontra essa pessoa, né? Digamos, então, que eu tenha brigado com Mali. Se eu vou dormir chateada, o meu Ka astral vai fazer uma visitinha a Mali e vai fazer mal a Mali, porque é isso que o meu subconsciente quer, né? É isso que o meu Ka astral deseja, é isso que o meu sentimento de raiva está propondo, né? Que é guerra, que é briga, né? Aquele tapa que eu não dei na hora, aquele grito que eu não dei, que eu fiquei guardando porque eu fiquei irritada, ele vai reverberar durante a noite. E aí a pessoa, ela pode ser, chama-se assassinato psíquico, né? É um termo um pouco pesado, mas ela vai ser atacada. Então ela pode acordar passando mal, ela pode ficar doente, porque a gente lança, sem querer, uma maldição nessa pessoa, certo? Então vamos prestar atenção, porque o perdão, ele tem a capacidade de nos livrar dessa situação, né? Porque a gente não quer fazer mal para as pessoas. E quando a gente permite que isso aconteça, esse mal retorna para a gente também, né? Porque também uma das leis que a Grande Fraternidade Branca fala é a lei do karma, né? Tudo que a gente faz, a gente vai colher, sendo positivo ou negativo, né? Que é o pior, que geralmente se fala mais, né? Do karma negativo. Mas também existe o karma positivo. Então, o que acontece? Quando esse Ka astral viaja e ataca essa pessoa, né? A gente vai provocar doenças e isso vai retornar pra gente também. Aí no dia seguinte ou na mesma noite a gente acorda passando mal, a gente tem um pesadelo, não consegue mais dormir, né? E algumas doenças que são ligadas a nossas emoções, né? Elas podem se manifestar. Por exemplo, quem tem úlcera, quem tem uma gastrite, né? Quem tem enxaqueca, quem tem alguma doença de cunho nervoso, né? Por exemplo, como eu tenho inflamação no nervo ciático, né? Vai vir aquele sintoma que você vai ficar, poxa,
às vezes nem faz a conexão, né, do que foi que realmente aconteceu, mas uma hora vai chegar. E aí, vamos falar de novo, né? Não se ponha o sol sobre a sua ira. O que é que a fraternidade branca indica que a gente faça, né? E em termos de grande fraternidade branca, nesse momento eu falo do mensageiro Mark Prophet, que foi o último mensageiro da grande fraternidade branca, né? Hoje é o mestre Lanello. E ele falava o seguinte: a gente precisa ritualizar o processo do perdão. Né? Não é simplesmente dizer da boca para fora, ah, eu te desculpo, eu te perdoo. Que saber, eu já esqueci, né? Nem sei mais quem é essa pessoa. A gente sabe que não funciona dessa forma, né, Mali? Então a gente precisa, na verdade, trabalhar isso, porque senão ninguém tinha traumas. Se fosse tão simples assim, né? Ninguém levava para a vida os problemas da infância, da juventude, né? As inimizades. Ninguém levava, ninguém carregava nada, né? Aconteceu, perdoou, passou, tranquilo, né? A gente não ia ter nenhuma carga pesada para carregar. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é assim. Então, a gente precisa, sim, ritualizar esse processo, né? E não é nada de fazer nenhuma coisa grandiosa, né? Não precisa estar lá acendendo 1000 velas, ou fazendo um altar, ou pagando alguma promessa. Não. O que a gente precisa, que é a prática que eu trago para vocês hoje, que eu vou falar mais para frente, é rezar, é conversar com essa energia que a gente está criando para que ela seja desfeita, né? Porque é o seguinte, quando a gente trabalha com a energia do perdão, a gente libera um fluxo, né? Todos os dons de Deus que a gente recebe, né? Seja perdão, amor, sabedoria, poder, tudo que a gente recebe de Deus diariamente, ele vem como um fluxo de energia, né? A nossa anfitriã aqui está gravidinha, né? Pense num cordão umbilical que está passando aí continuamente, né? O sangue com os nutrientes, com oxigênio, tudo que o bebê precisa, né? E nós somos bebês em relação a Deus, né? Nós somos filhos e filhas de Deus. Então a gente está recebendo diariamente, a todo momento, esse fluxo de energia. E a falta de perdão, ela é um grande bloqueio, né? Lembra das doenças que a gente estava falando agora há pouco? A maioria delas, né, com o cunho psicológico, emocional, elas vêm desse bloqueio energético que nós mesmos provocamos na nossa vida, né? Então, quando a gente bloqueia essa energia, a gente vai criando entulhos, aquele peso, né, que eu falei que a gente está carregando. Então, quanto mais entulho a gente está carregando, menos energia vai fluir, né? Pense num copo de água, como eu tenho aqui, por exemplo. Ele está quase cheio, tá vendo? Digamos que tudo isso aqui seja entulho. A quantidade de luz que eu vou absorver diariamente é só esse restinho aqui que falta para encher o copo. Agora, se o meu copo estiver vazio, todos os dias ele vai ser cheio, né? Completamente de energia. Ele vai ser carregado completamente de energia. Então, nós somos também esse copo, né? Tanto que existe até a analogia de fazer tempestade em copo d'água, né? Quando a gente está irado, retado com alguma coisa, e o perdão também se envolve nisso, né? Porque se a gente parar para pensar, né, depois com a cabeça fria, a gente consegue ver muitas situações da nossa vida que a gente fez tempestade em copo d'água de fato, né? Não estou apontando o dedo para ninguém, nem julgando, né? Não é nosso papel e não realmente não nos cabe fazer isso. Mas individualmente a gente pode pensar, poxa, quando eu reagi daquela forma naquele dia, foi por quê? Né? Qual era o fundo daquela situação, daquela energia de fato, né? Por que eu fiz aquele drama, aquele escarcéu, que na verdade não tinha necessidade, né? Eu entendi errado. Aí a gente coloca a culpa nas circunstâncias, né? Ah, eu não estava no bom dia, acordei com o pé esquerdo, pisou no meu carro. TPM. TPM, né? Mulher tem TPM. Então, né? Mas a gente costuma assim fazer, né? Tem esse draminha da vida, a vida é dramática, né? E aí, o que acontece? Quando a gente deixa o nosso copo cheio, ele não vai absorver energia, né? Então a gente precisa se libertar desse entulho que a falta de perdão ocasiona, né? E isso é só um dos exemplos, porque várias perversões ou pecados, como queira chamar, eles vão ocasionar esses entulhos na nossa vida, né? E o perdão é um dos maiores deles, porque o perdão é uma lei divina, né? Então a gente precisa fluir de acordo com a lei divina, né? A gente não consegue andar ao contrário do relógio, né? O relógio ele está andando em sentido horário e a nossa vida vai funcionar assim também. A gente está envelhecendo a cada dia, né? O dia
o sol nasce, o sol se põe, a gente não consegue mudar os ciclos. É como a lei da gravidade, a gente não consegue ir contra a lei da gravidade, né? Então, as leis divinas, elas são exatamente assim, físicas, químicas, matemáticas, elas são exatas, certo? Isso vale para o perdão, isso vale para o karma, isso vale para o livre-arbítrio, né? Então, o ritual do perdão, ele pauta também na questão do livre-arbítrio. A nossa escolha de nos sintonizarmos ou não com tal energia negativa, certo? Não significa que a gente não vai se chatear, né? A gente é blindado completamente. Não. A gente ainda vai se chatear. Mas a nossa resposta tem que ser imediata, né? Ou, no máximo, o menor tempo possível que a gente conseguir responder positivamente a isso, né? Então, ele dá até um exemplo de um pequeno chamado que eu vou fazer aqui agora, e depois, quem quiser receber esse chamado, pode me mandar um direct que eu vou digitar e passar para vocês, certo? Olha o exemplo que Lonelo dá. A gente se afasta da pessoa, né, ou em casa, antes de dormir, faz o seguinte: poderosa presença de Deus eu sou. Esta pessoa não compreende e não me dá a oportunidade de explicar-me. Invoco a lei do perdão para ela. Peço que o bálsamo do perdão flua na vida dessa pessoa e a abençoe e a cure desta condição. E me ajude a compreender como posso desempenhar corretamente o meu papel nesse assunto. Aí Lindo. entra também a nossa humildade em aceitar, né, uma ajuda divina, né? Porque nós não somos onipotentes, não somos oniscientes, nem onipresentes. A gente não sabe o que está passando no coração da pessoa, a gente não sabe o que está passando na cabeça da pessoa. E às vezes a gente não sabe nem o que se passa na nossa, né? É um processo de autoconhecimento, de autocura, né? De buscar realmente se conhecer, a nossa psicologia, a nossa astrologia. E a gente precisa, então, desse cuidado, né? A gente costuma dizer assim, não tem como julgar as pessoas por aquilo que a gente não sabe, né? A gente não tem noção de quais são os traumas, quais são as dores, né? Então, o que pra gente pode ser pequeno, para aquela pessoa pode ter sido uma grande coisa. E vice-versa, né? Então, quem entra numa atitude de fazer uma escolha ativa, de se tornar uma pessoa melhor a cada dia, a responsabilidade é dessa pessoa, né? Então, vamos assumir que todo mundo que está assistindo essa live aqui agora, vai assistir mais tarde, fez essa escolha ativamente. Senão, não estaria assistindo, não estaria buscando, porque não entra em consonância com esse assunto, né? A gente atrai semelhante. Então, todo mundo que está nessa busca, né, de se tornar melhor, de se conhecer, de melhorar os relacionamentos, como Mari trabalha aí com as clientes dela, né? As questões de saúde do relacionamento, a comunicação não violenta, todas essas ferramentas, elas são essenciais para o nosso desenvolvimento, né? E pensem que a gente já sabia de tudo isso. Nosso inconsciente tem essas coisas gravadas. Tanto que quando a gente encontra, né? Vocês encontram uma religião, ou o desenvolvimento da espiritualidade através da grande fraternidade branca, ou através do estudo da sua psicologia, essas coisas atraem vocês porque as suas almas têm consonância com isso. Senão, a gente nem buscaria, né? Tanto que existem pessoas que não estão nem aí para isso, não acreditam, né? Se fazem de céticas e acham que se a ciência não aborda, né? Que até hoje até aborda, né? Algumas dessas coisas, mas enfim, se não está escrito numa enciclopédia, não tem valor. Mas a gente vê cada vez mais que tem, né? Então a nossa escolha tem que ser consciente, né? Então, se a gente se permite a querer melhorar, isso tem que ser uma escolha ativa, né? Aí vocês podem perguntar: ai, Tarsila, mas tudo bem, a gente quer perdoar, mas a outra pessoa ela não quer. Ela não quer nem ser perdoada, nem quer nos dar o perdão. E aí vem aquela questão: a gente está vivendo a nossa vida ou a gente está vivendo a vida da outra pessoa, certo? Por mais que a gente cresça e evolua como humanidade, né, como fraternidade, como família, nós não podemos carregar os fardos das outras pessoas, né? Não temos como fazer isso, não podemos mudar as outras pessoas. Mali fala muito sobre isso, né? A gente tem que mudar a nossa atitude. A gente não tem como falar e forçar as pessoas a se tornarem o que a gente quer
que elas sejam, né? Essas são as nossas expectativas. Então, o que é da outra pessoa é dela, né? Ela vai pagar de acordo com a lei do karma, de acordo com a lei do livre-arbítrio, de acordo com a lei do perdão, né? Sabendo que Deus é misericordioso e que a gente pode fazer orações por essa pessoa também para ajudar e facilitar. Aí, o que é da outra pessoa, só ela pertence, né? A gente não pode viver a vida da outra pessoa. Mas a gente faz uma escolha. Eu quero agradar a outra pessoa ou eu quero agradar a Deus, né? Eu quero agradar o meu eu superior, que é com quem realmente eu tenho que me importar, né, em certos aspectos da nossa evolução, porque é o nosso referencial. E isso também a Grande Fraternidade Branca nos traz. Ela nos traz referenciais, né? Assim como a Igreja Católica nos traz referenciais, outras grandes religiões que trazem grandes pensadores, filósofos, eles trazem os referenciais. Por exemplo, Jesus Cristo foi um grande referencial, né? Um grande referencial do perdão, inclusive. Porque olhando a vida de Jesus, aprendendo as lições que Jesus deixou, a gente pode se tornar uma pessoa melhor, né? Eu tenho falado sobre isso nos últimos dias, né? Em épocas de pandemia, é muito importante a gente voltar a falar desses assuntos. E é extremamente importante, gente, porque a gente não tem que se pautar pelos exemplos terrenos, né? Simplesmente. É óbvio que a gente pode sim se inspirar, né? Uma pessoa de luz que a gente vê aqui, Malimota, tá aqui nos inspirando, né? Dando lições. E é claro que se entra em consonância com a nossa alma, se aquilo que ela fala ou que o que eu tô falando é verdade para vocês, a gente pode sim se inspirar. Mas existem outros exemplos superiores, né, a todos nós, que são a nossa maior fonte de inspiração, né? E é a quem a gente deve, digamos assim, até mesmo satisfação, né? Então, a gente tem que imitar os mestres, a gente tem que imitar Cristo, a gente tem que imitar o que é da luz, né? E não tá pensando, mas não sei quemzinho não me perdoou, não vai me perdoar, ou não merece o meu perdão. Isso não nos cabe julgar, certo? Então, lembrem-se de ritualizar o perdão, porque é uma energia de libertação, né? Pensem em todos os sintomas que a gente sente quando a gente está com raiva e vejam todos eles irem embora quando a gente se liberta, a gente libera o fluxo dessas energias. E aí, lembra no começo eu falei assim, não é exatamente, eu perdoei e acabou, sumiu da minha vida. Não é assim também. Por quê? Existem registros que a gente pode não se tocar, né? A gente pode não conhecer no momento. Podem ser coisas lá do fundo da nossa psicologia dessa vida ou de vidas passadas. Um trauma de infância, né? Uma mãe que tratou mal, um pai que tratou mal, uma avó, um tio, uma tia, alguma coisa assim, que a gente pode nem lembrar. Mas existe aquela energia guardada ali. Então, a gente também tem que pedir pelas coisas que a gente não lembra, que a gente nem sabe que fez, ou que magoou, ou que foi magoada, porque nem tudo está na nossa superfície, né? A gente vê uma parte muito pequena da nossa realidade, né? Então, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles têm uma raiz muito mais profunda do que a superficialidade que a gente consegue enxergar e imaginar, né? Então, a gente tem que pedir perdão e perdoar tudo aquilo que está registrado no nosso livro da vida, né? Mesmo que nós não tenhamos acesso em vida a esse livro, certo? E aí, pense então, né, nessa questão desse fluxo de perdão, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu queria falar com vocês. Tem a questão também de que a nossa vida, e isso é importante a gente lembrar, né? Porque às vezes a gente fica tão traumatizado, tão ressentido, tão magoado com certas energias, que a gente esquece que a gente tem uma vida muito maior, muito mais importante, além de todas essas mágoas, de todos esses traumas, né? E isso vai do nosso desenvolvimento de personalidade, né? Que é a nossa biografia. O que é que a gente está escrevendo no nosso livro, né? Estou escrevendo aqui hoje, 15 de abril de 2020, que no dia 5 de maio de 1999, meu pai fez isso comigo e eu tô retada até hoje. Ou então, que meu chefe, ano passado, fez isso comigo e tal, e isso tá reverberando na minha vida até 2020. A gente não pode deixar isso acontecer. Porque a nossa vida, ela é
uma série de acontecimentos, né? E são acontecimentos maravilhosos, né? Tudo que a gente vive diariamente, todas as oportunidades que a gente tem todos os dias, a cada dia, todos os dias da semana, o ano todo, de sermos melhores, né? Então, não devemos ficar presos nesses sentimentos, tá? Perdoar e, se possível, esquecer. Esquecer. A gente tem que contar essas histórias dos perdões que a gente já deu, né? Das coisas que a gente se libertou, com alegria, com leveza, porque a gente tem que ver realmente que a gente superou essas dificuldades, né? E não com a lamúria, com a dor, né? De estar lá resgatando aquilo tudo, né? Tem gente, eu tenho alguns exemplos de pessoas que eu conheço mesmo, que quando sentem uma dor, vão lá e parece que abrem uma gavetinha, tira todo o fardo que ela tá carregando e bota na mesa. Então, eu tô chateada por isso, ai, amiga, eu tô chateada por aquilo, ai, não sei quem, tô chateada por aquilo, e tal, 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 tal. E é só essa tristeza, essa lamúria, né? Mas a gente precisa se libertar dessas tendências de negativizar a nossa vida, tá bom? Lembrem-se que nós somos muito mais, muito além desses momentos, dessas dificuldades, dessas dores, dessas angústias, né? Senão a gente nem viveria, né? Nós seríamos todos depressivos, né? Cabisbaixos, carregando o peso, o fardo da nossa vida, né? As nossas dores. E não é assim que funciona, né? Não é assim que deve ser o nosso dia a dia, né? Não deve ser assim a nossa vida, né? Ela tá falando aqui, conta uma história de perdão de vocês. Interessante. É. Desafio aí, Nai. Mas se Tarsila topar, a gente faz aqui. Eu tô deixando a palavra com ela. Vamos ver o conteúdo dela, que decide aqui. Vamos. Eu já tô terminando. Eu Tá. só queria que ficasse gravado, né, na cabeça de vocês essa questão. E aí, né, a gente tem que lembrar que essas leis divinas, né, elas são para a nossa felicidade, para o nosso crescimento. A gente não tem que pensar em Deus como aquele senhorzinho que está lá sentado no alto, nos castigando, né? Ai, Tarsila fez isso, vai ser castigada, vai queimar, né? Como falava até na novela, no mármore do inferno, essas coisas. Não existe isso, gente. Deus, ele é misericordioso. Tudo que a gente faz, tudo que a gente vive de sofrimento na nossa vida, infelizmente, somos nós mesmos que atraímos, né? Nós somos agentes. Nossa vida não é um mar de passividade. É se a gente deixar, né? Que a gente vai seguir como vaquinha de presépio, como Maria vai com as outras, a gente vai seguir o que as outras pessoas estão ditando, o que acontece na televisão, as influências da nossa mãe, ou dos nossos tios, né? De alguma amiga que a gente tem, que a gente toma pra gente aquelas dores. Mas a gente precisa cada vez mais se individualizar, né? Não é se isolar, é completamente diferente, mas individualizar, de falar, poxa, eu me conheço, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho as minhas alegrias, eu tenho minhas tristezas, mas eu já perdoei, sabe? A gente precisa se conhecer cada vez mais a ponto de saber, né, de entender quando é a nossa alma que está falando, quando é a nossa alma que está agindo e quando é o nosso ego, né? Que são duas coisas diferentes que ditam um pouco da nossa vida, né? Quando a gente deixa o nosso ego agir, geralmente as coisas ruins começam a se suceder, né? Porque o ego, ele é desenfreado, ele faz as escolhas pela emoção, pelo instinto, né? O ego, ele é meio animalesco e a alma, ela é divina. Então, ela tem, sim, um dom, né, de saber melhor como agir. Agora, a gente precisa abrir o espaço, né, e entender quando é um ou outro que está agindo, certo? E uma última coisa que eu queria lembrar a vocês é que a vida é curta, né? Por mais que a gente ache que vamos viver 100 anos, 90 anos, 80 anos, de uma hora para outra, tudo isso pode mudar, né? A gente está vendo agora, infelizmente, muitas mortes acontecendo, né? Repentinas, ou quando tem um acidente, uma catástrofe natural, a gente vê, a gente sente como a vida é curta, né? E a gente precisa também meditar nesse momento de morte, né? Não de uma forma negativa, mas para entender que isso que a gente vive aqui é efêmero e, na verdade, nem é real. A nossa realidade, os mestres falam, né? O que é real é aquilo que é eterno. O que é real é aquilo que é verdadeiro
na eternidade. Então a gente sabe, Deus é eterno, né? O cosmos é eterno. Agora nós passamos e vamos embora, né? Daqui a 100 anos, talvez ninguém lembre de quem foi Tarsila, né? Ninguém lembre de quem foi Mali. Isso depende muito da marca que a gente vai deixar na Terra, né? E aí é até bom a gente pensar sobre isso, né? Se a gente vai ser uma pessoa que vai estar o tempo todo lamuriando, ou se a gente vai ser uma pessoa feliz, alegre, que o nosso filho, os nossos filhos, os nossos netos vão se lembrar porque éramos pessoas assim, né? E não uma pessoa que vai ser esquecida porque era muito ranzinza, né? Ou então vai ser lembrada porque era ranzinza, que é pior ainda. Mas lembrem-se, né, que a vida é curta e ela deve ser vivida, ela deve ser aproveitada. E quem se lamuria, quem ressente, quem trava a vida por falta de perdão, não aproveita a vida, certo? E aí Mali falou assim, né, ela fez a propaganda, ela vai trazer uma prática, vai trazer uma prática. E eu fiquei pensando, bom, Mali trouxe semana passada uma meditação, né? Acho que ela foi que você aprendeu na Seishonoye, Mali? Não, não, na verdade foi meio que na hora mesmo, uma Ah, você inspiração. criou. É, isso. Foi na hora. A meditação que ela criou. E em relação à Grande Fraternidade Branca, a gente também faz meditações, né? Temos meditações belíssimas, mas um dos ensinamentos principais para a nova era, né, para o século XXI que a gente está vivendo, é em relação ao poder da palavra, o poder do verbo, que é o nosso poder de criação. Né? Então, a Grande Fraternidade Branca ela oferece, através dos ensinamentos dos mestres ascensos, muitos decretos, mantras, chamados, invocações, como aquela que eu fiz agora há pouco. E tem algumas que estão lá no e-bookzinho das práticas de perdão, né, que acho que entrou gente nova, então vou falar de novo. Quem quiser receber esse e-book das práticas de perdão, tira um print da tela aqui agora, né, da nossa live, e reposta nos stories, marcando Mali Mota e a espiritualidade prática, que a gente vai ver e vai enviar para quem fizer isso o e-book das práticas de perdão, certo? Então, lá nesse e-book tem algumas afirmações, né? Porque a gente tem um poder que está ancorado aqui na nossa garganta, que é a região onde fica o nosso chakra da garganta, que é o poder de criação, né? Lembrem lá quando vocês pegam a Bíblia ou quando vocês pegam um livro sagrado, uma das primeiras frases que tem lá é: então disse Deus, haja luz. Foi através do verbo que Deus criou, é através do verbo que Deus cria, né? E então a gente traz decretos que são ordens que a gente dá às energias. Então a gente traz afirmações que a gente também está ordenando, né? Mali fala muito do Ho Oponopono, né? Que também é uma forma de meditação com mantra que você está lá falando, né? Sinto muito, me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Que são afirmações positivas, onde a gente está moldando a energia, né? Moldando a energia não só do nosso corpo, mas a energia que está ao nosso redor, né? Porque pensem que isso reverbera. A gente fazendo uma oração dessa em casa, a gente está também fazendo não só por nós, mas pelos nossos filhos, pelo nosso marido, nosso companheiro, companheira. A gente faz por todas as pessoas que estão perto da gente, por todos aqueles com quem a gente tem contato. Pensem mais uma vez na responsabilidade que é viver. Então, tudo que eu falo aqui, todas as pessoas que estão me ouvindo, eu sou responsável pelas minhas palavras, né? Eu sou responsável também pela resposta que as pessoas vão ter em relação às minhas palavras, né? E isso acontece o tempo todo, gente. Então, palavras positivas vão gerar respostas positivas, certo? E uma das afirmações que tem lá, que eu achei muito bonita, é a que fala o seguinte, é bem curtinha. Eu sou perdão e perdão novamente. Então, vocês podem pegar um terço ou um japamala e repetir. Eu sou perdão e perdão novamente. Eu sou perdão e perdão novamente. Eu sou perdão e perdão novamente. Porque isso, essa frase, ela vai entrar nas suas células, nos seus átomos, nas moléculas do seu corpo de uma forma energética. E vai retirar ali tudo que está incrustado, agarrado, como se fosse um ferrugem ou um piche, alguma coisa difícil de tirar, né? Toda aquela negatividade que está lá presa com entulhos e vai ser transformada, né, em luz. A gente precisa abrir espaço para a luz entrar. E como é que a gente abre esse espaço? É através
da ritualística que a gente coloca na nossa vida, através da positividade, através dessas orações, de mantras, de meditação, e especialmente através de uma mudança consciente da nossa atitude, certo? Então gravem e façam sempre. Eu sou perdão e perdão novamente. Eu sou perdão e perdão novamente. Eu sou perdão e perdão novamente. Certo? Eu vou fazer agora um outro chamado, uma outra invocação, que é um pouquinho mais longa do que aquela outra. Também para a gente já entrar nessa prática, né? Vou até aumentar um pouquinho a música aqui. Vocês estão ouvindo a música que está tocando no fundo? Agora eu tô ouvindo um pouquinho, baixinho. Vocês estão ouvindo, gente? Agora dá para ouvir, tá? Pronto. Agora tá ouvindo. Eu tô ouvindo. Vocês estão ouvindo? Tomara que sim, acho que sim. Quem puder, feche os olhos, se concentre enquanto eu leio essas palavras. E aí, quem quiser também me pede que eu vou enviar mais tarde, certo? Porque é uma oração que vocês podem fazer sempre. É uma oração que vocês podem fazer para ajudar vocês a entrarem no ritmo, entre aspas, no ritmo de manter o perdão fluindo na vida de vocês, certo? Pronto, perfeito. Todo mundo está ouvindo. Então, vamos nos aquietar, respirar. Ó amada presença do Eu Sou, santos cristos pessoais de toda a humanidade, amado Saint Germain, amado arcanjo Zadkiel, nós vos invocamos agora, assim como a todo espírito da grande fraternidade branca, para tornardes a realizar o ritual do perdão individualmente nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos seres. Independentemente de quem nos tenha prejudicado nesta vida ou em todas as vidas passadas, larguemos hoje as cordas da condenação que mantemos na nossa mão como poder. Ensinai-nos o ritual do perdão iluminado, para que sejamos capazes de perdoar em total liberdade a todas as partes da vida. Até mesmo enquanto imploramos os poderes do Conselho do Karma e o poder infinito da luz, para que perdoem a toda a humanidade pelos seus erros. Amai-nos até estarmos livres. Perdoai-nos até estarmos livres. E ensinai-nos a ser um convosco. Isto pedimos em nome de Jesus Cristo, de acordo com a antiga oração que ele também ensinou aos seus discípulos. E agora quem souber pode recitar junto comigo o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Então, para que fique gravado na mente, no coração de vocês, um resuminho em relação ao que é o ritual do perdão. Né? Não é nenhuma fórmula mágica, não precisa necessariamente seguir essas palavras que eu li agora, mas o que precisa? Que a gente tome uma atitude consciente de perdoar as pessoas, né? A determinada pessoa, e que a gente peça que isso seja feito não só por nós, mas também por Deus, né? Pelo Cristo dessa pessoa, que Jesus, por exemplo, ou que algum arcanjo, com quem vocês têm intimidade, né? Pode ser Nossa Senhora, pode ser Jesus, pode ser Arcanjo Miguel, pode ser Kuan Yin, Gautama Buda, algum mestre que vocês tenham essa conexão, essa sintonia, e peçam que ele também trabalhe o perdão nessa pessoa, que trabalhe o perdão em vocês próprios, tá bom? Era isso que eu queria falar.
Olha aí, ó. Eu sou perdão e perdão novamente. Muito bem. Ai, tá aí. Poxa, que lindo. Terminou para não te cortar? Que Sim. lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Eu fico vendo, a gente não tem outro sentimento, outra experiência quando a gente fala e vivencia o perdão que não seja leveza, né? Veja como a gente fica mais leve. Veja como a gente, só em falar e só em praticar, como a gente realmente sente que o amor ele vai tomando o lugar daquela disputa, de quem tem razão, né? De ficar ainda querendo sofrer, mostrar ao outro que o outro fez a gente um mal. Tá vendo? A gente está aqui sofrendo por sua culpa e tudo mais. E aí, Thay, eu achei muito bonito isso, porque tudo que você falou me fez lembrar disso, da leveza, da humildade, como você comentou, da compaixão pelo outro por entender que o outro fez algo que às vezes não foi nem intenção, isso que foi, né? Ele tem os motivos. E a gente também não entende. E outra coisa também importante que você falou, que eu queria só ampliar mais isso, é que muitas vezes alguém fala ou não fala algo que a gente esperava, ou não faz algo que a gente esperava, e aquilo apenas é um gatilho, que você comentou isso, só estou querendo alargar mais. É um gatilho de um trauma, de uma dor, de outra pessoa que a gente já tinha nessa vida ou na outra vida, e aí a gente já fica com raiva dessa pessoa agora. Mas às vezes não foi nem por querer, né? Às vezes é um complexo de inferioridade que a gente tem, às vezes é uma rejeição que a gente já sentiu de pai e mãe, e aí a gente se volta de novo para aquela nova pessoa, com aquela raiva, com aquela mágoa, e a gente não percebe que na verdade é porque a gente não tratou antes. E todos os outros que apareceriam, a gente interpreta daquela forma, a gente vai criar de novo nós, né? Outro nós, nessa relação, porque a gente não está se limpando disso. E aí a gente joga a Justamente. culpa no outro, mas não é. Mudam as pessoas, mas a história se repete. É. Então é fantástico. Eu gostei demais de tudo que você falou, da questão do impacto espiritual, da gente ter essa percepção mesmo de que aqui a gente está para evoluir, então não adianta a gente passar e dormir, passar um dia, dormir com raiva. Muito bom que você falou de sua mãe, me lembra muito minha mãe, que sempre me trouxe essa importância também do perdão, porque não tem felicidade se a gente não perdoar. Né? Tanto a gente quanto o outro. Então, assim, eu só tenho que agradecer você. Com certeza, todos adoraram. Eu vou até voltar aqui para ver se tem perguntas, porque como não vi na caixinha, pode ser que tenha aqui e a gente não esteja vendo. Peraí. Enfim, mas vi que o pessoal gostou demais, aplaudiram muito, e eu ficava aqui desejando que tivesse coração para eu te dar vários, mas aqui para mim não tem. Mas você recebeu vários corações, né? Bom, tem muitos comentários aqui. Pessoal dizendo perfeito, deixa eu ver, amém. Bom, acho que não tem nenhuma pergunta aqui. Mas Tem você achou, Thay? Veja, leia aí, por Camila, favor. Camila Barradas. Sim, Eu não sei se achei. ela está online, mas ela falou Uhum. assim: tem uma amiga que se diz negativa e realista. Fui questionar ela hoje e disse que isso faz mal para ela. E ela disse que não respeita o jeito dela ser, dizendo que está errado e faz mal. Eu, como amiga, o que devo fazer? Tanto para ela quanto para eu não absorver isso, né? Ou seja, ela tem uma amiga que é muito negativa, né? Apesar de se achar realista, né? Porque a realidade dura, né? Nua e crua, às vezes é pesada mesmo. Mas assim, né? Como amiga, o que ela deve fazer? Em relação à grande fraternidade branca, né? O que a gente precisa fazer nesses momentos é, como eu falei até um pouco, né? Que a gente não tem que carregar a dor dos outros, né? A gente precisa fazer orações, né? O que a gente pode fazer em relação a isso é entregar a Deus, né? Entregar aos mestres para que eles tomem conta dessa situação, né? E aí você pode escrever uma carta, Camila, que pode ser queimada para algum mestre, algum santo, algum grande ser, né, da sua escolha. Se quiser instrução, pode me pedir também, que eu ensino a fazer a carta. E coloca lá essa situação. Ah, amado mestre, eu vos invoco em relação a tal amiga, né? Coloca o nome todo, porque ela é assim assado, né? E pede também para que o discernimento venha para você mesma, né? Porque às vezes é só impressão da gente, né? Eu tinha também uma amiga minha quando eu era mais nova, ensino médio, que ela falava: ai, você é muito grosseira, muito grossa, né? Mas porque eu sempre fui uma pessoa muito direta, né? Sem papas na língua. Eu não ficava xingando, não atacava, não falava mal. Mas era só porque eu era uma pessoa muito franca, né? Muito direta. E aí hoje a gente ri sobre isso, porque ela tinha uma sensibilidade muito grande em relação à minha atitude.
e a de outras pessoas que ela achava que eram grossas. Mas, na verdade, as pessoas só estavam sendo sinceras, né? Honestas. E a gente, é isso, né? A gente não conhece o que a outra pessoa está passando, né? Então, ela tinha essa sensibilidade, né? Então, o que a gente pode fazer é mudar a nossa relação, nossa conduta em situações desse tipo, né? Para que a gente também não ataque a outra pessoa, né? Mas fazer com que o nosso relacionamento possa funcionar, né? E não significa que a gente deva ser Vocês estão capacho. aí? De Thay, não sei se é... voltou. Não significa que a gente deva ser capacho, não significa que a gente deva se permitir ser pisado pelas outras pessoas, certo? Mas colocar a inteligência, né, dos seres superiores, dos mestres ascensos, para que essa situação possa se resolver primeiro a níveis internos, né? Porque pode ser um registro da alma dessa pessoa para ela estar agindo dessa forma, né? Que quando aquilo ali for resolvido a nível interno, vai se resolver também na vida prática, né? No mundo físico, tá bom? Perfeito. Muito bom. A gente, acredito que a gente tenha mais ou menos uns 3, 4 minutinhos, Thay, para finalizar, tá? Então, acho que a gente vai ficar devendo aí a outra colega que pediu para a gente falar dos nossos, Nayara. né? Ia levar mais tempo, Nayara, mas em outro momento, se quiser, a gente pode marcar de novo, fazer. E eu queria que você agora, dessas palavras finais, falasse onde as pessoas podem te achar, o que que você pode oferecer, né? Você já falou, mas fala no finalzinho mais para quem chegou depois, né? Convidar todo mundo a te seguir, a te acompanhar lá. As lives que você faz também de vez em quando com as aulas, né, Thay? Bom, fique à vontade. Bom, é isso. O meu perfil tá aí, a Espiritualidade Prática, trabalho de divulgação dos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, né? E dou aula presencial aqui em Salvador, né? Curso básico, tanto no grupo de estudos, quanto no espaço chamado Arta Terapias Integrativas. E faço atendimento, né, voluntário aqui no Instagram também, né, para as pessoas. Às vezes vem pessoas, eu preciso de ajuda assim, ou eu não sei rezar, ou eu queria conhecer mais, né? Eu tô lá, né? No que eu posso ajudar, eu ajudo de verdade, passo material, né? Tudo que for acessível, assim, e possível, né, de passar, eu passo. Às vezes eu mando até pelo correio para algumas pessoas, né? Então, tô lá, né? Às vezes eu dou uma subidinha no Instagram, mas eu sempre respondo. Não existe mensagem no meu Instagram que não seja respondida, certo? Então, convido todos, né, que não me conhecem ou que queiram conhecer, a passarem lá, dar um alôzinho. E agradeço pela presença, pela atenção, né? Espero que as palavras que eu disse, né, tenham ficado, né? Pelo menos o essencial tenha ficado nos corações, mentes e almas de vocês, né? Que tenha sido recebido muito bem, né? E que vocês consigam aplicar, né, essa ritualística do perdão na vida de vocês. Que linda. Então, eu quero aqui agradecer a todo mundo que passou aqui, os que ficaram até o final, os que passaram e já foram. Agradecer as mensagens aqui carinhosas, que a gente não pôde responder a todas, mas gratidão. E a você, minha amiga, muita, muita, muita gratidão. E expressar aqui mais uma vez a minha admiração por você ser esse ser lindo, iluminado, tranquila, serena, evoluída. E dar os parabéns à dona Margarida, né? Porque com certeza ela teve uma influência aí muito grande na educação de todas vocês, mas eu falo mais de você, que é com quem eu tenho contato. E sua mãe também é um doce, a gente sente a leveza na hora de falar, parece que a gente consegue... Parece não, a gente percebe a energia, né? A gente se toca, a energia chega. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá em Brotas, é muito bacana, é muito, muito amor mesmo, muita dedicação, tá? Que Deus ilumine, que Deus ampare, que proteja e livre de todo mal. E gratidão, o espaço aqui está sempre aberto quando você vier. E gratidão pela sua amizade e pela aula de hoje, foi muito bacana. Então, um beijo grande a você e a todos que passaram por aqui. Amém. Desejo tudo em dobro, viu? E lembrando que quem chegou depois, se quiser, volta para assistir, faz um print, marca a mim, Marimota, marca Espiritualidade Prática, que você vai ganhar um compêndiozinho que Tarsila fez com algumas práticas. Então é bom que tem uma variação lá. Você escolhe uma, escolhe outra para fazer, para que a gente vá perdoando aí, ficando mais leve e atraindo coisas boas para a nossa vida. Um beijo, gratidão, amiga. Beijo em todos. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada. Tchau.